paz do Senhor Jesus. Amém. E os nossos internautas que estão aí também nos acompanhando. Nossa cumprimentação. Minha sobrinha Samara Costa de Vitória. Que Deus possa estar abençoando de forma poderosa nós que estamos aqui, os que estão distantes, porque cremos que o nosso Deus, conforme diz o profeta Jeremias, capítulo 23, verso 28, é Deus de perto, como também Deus de longe. Eu quero ler dois versículos da palavra de Deus. Porque é melhor também para captar o som. Assim. Quero ler dois versículos da palavra do Senhor Deus. Glória a Deus. Primeiro se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 8, e o versículo de número 34, que diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. Eu ainda quero tomar mais um versículo, que está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5 assistindo conosco, e versículo 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O início do versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço, valor de redenção. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o versículo 1 que o próprio Cristo disse, Jesus dizendo que no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Mas porém, na ocasião em que Jesus diz essas palavras, os seus ouvintes, a saber, o povo israelita, retrucou a fala do mestre, dizendo: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus, no versículo que nós lemos, versículo 34, ele complementa dizendo: todo aquele, sem exceção de ninguém, que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus estava dizendo é que a escravidão da qual ele estava falando não se trata de uma escravidão física, mas se trata de uma escravidão espiritual. Não é uma escravidão do corpo, mas é uma escravidão da alma. É quando o corpo tem liberdade para fazer, mas a alma não lhes dá condição para fazer. É quando o corpo, ele sabe cantar, mas a alma não permite que o corpo tenha alegria para cantar. De Deus. É quando o corpo sabe fazer o bem, mas a alma não tem liberdade para conduzir o corpo para fazer o bem. Isto é uma escravidão interna. É quando o corpo físico exteriormente está livre, mas a alma está aprisionada. Meu Deus. É quando o corpo pode fazer, mas a alma não dá condições para fazer. É disso que Cristo está falando. E quando nós olhamos para a expressão que Jesus usa, todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Se tornar escravo é estar debaixo do domínio, é estar debaixo das ordens, é estar submetido a algo ou a alguém. E quando Jesus diz que todo que comete pecado se torna escravo do pecado, ele está dizendo que todo
que comete o pecado está debaixo do domínio do pecado, está aprisionado por ele. Meu Deus. E o pecado, ele tem o seu preço, ele cobra um preço para ele estar na vida de alguém. Quando nós olhamos no início da construção da humanidade, quando o livro do Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus diz para Adão que o dia que comerdes do fruto da árvore proibida, certamente morrereis. Deus não estava dizendo que ele puniria o ser humano com a morte. Cantor Renato. Deus não estava dizendo que ele uma hora dessa cantar aqui conosco traria também, Renato. Vem cá. sobre o homem por desobediência. Mas quando ele diz que quando comerdes certamente morrerá, ele está dizendo o pecado tem um preço que ele mesmo cobra. É verdade. E o preço que ele cobra é preço de sangue. Então se você se apegar a ele, se você passar para o lado dele, você pode até passar, mas ele vai cobrar o preço que ele exige, que é a sua vida. Então por isso que Deus diz, certamente morrereis. Não é eu que vou matar, mas é o pecado que vai matar. A partir do momento que o ser humano se associa com o pecado, ele se torna escravo do pecado, ele está debaixo das dependências do pecado. E o pecado, ele tem essa ação que é matar. Ele trabalha para a morte do ser humano. É verdade. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que peca, disse Jesus, é escravo do pecado. E quando se torna escravo, está debaixo das mãos do pecado, o pecado vai cobrar o preço que ele tem a cobrar. E o preço que ele tem a cobrar é a vida. O salário que o pecado exige é morte. E quando nós olhamos para a escravidão, ao longo da história da raça humana, a prática da escravidão, de escravizar alguém, é antiga. Não é algo do agora. É algo que acompanha a raça humana desde os tempos mais primórdios, mais remotos da humanidade. A prática da escravidão. Porém, a prática da escravidão, ela pode ser sancionada de certa forma, parcialmente, com o resgate. E o que é o resgate? O resgate é o valor que você paga pela liberdade de alguém. Glória a Deus. Quando você tem um parente seu que foi levado para a escravidão, existe um preço que você pode pagar para ele voltar. Existe um preço, é como alguém que é capturado, sequestrado, e o sequestrador entra em contato com o familiar e diz, se você quiser o teu filho, a tua filha, o teu parente livre, você vai ter que depositar um valor em dinheiro na minha conta. Você vai ter que pagar um determinado valor pela redenção, para ter de volta esse indivíduo que nós sequestramos. Assim é a escravidão. A escravidão, para ela ser removida de sobre alguém, um outro alguém terá que pagar um valor pela liberdade do escravo. Bendito Deus. E quando nós olhamos para a expressão de Jesus, que diz que todos que pecam se tornam escravos do pecado. E o apóstolo João escreve dizendo que todos nós pecamos. E o apóstolo Paulo também confirma isso, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a humanidade se tornou escrava do pecado. E precisa, ou precisava, se eu fosse usar o tempo passado, de um parente próximo para pagar um preço para que a escravidão fosse removida. Deus abençoe, irmã Ivone Costa. Precisa que um preço seja pago para que esse sequestrado seja libertado novamente. O sequestrador aqui é o pecado. E o pecado exige um preço para que aquele sequestrado seja liberto. E eu repito, Romanos 6, verso 23, o salário que o sequestrador pecado existe é morte. E quando eu olho para o último versículo que eu li, que está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 6, glória a Deus. Paulo escreve dizendo que ele mesmo, a saber Jesus, se deu por preço de redenção. Ou seja,
Ele mesmo se entregou como um parente próximo a alguém que foi sequestrado, pelo preço da liberdade daquele que estava em sequestro. Glória a Deus. O próprio Cristo, ele se entregou para pagar o preço do sequestro daquele que estava aprisionado. Meu Deus. Eu e você, pelos nossos pecados, se tornamos escravos, disse Jesus. Se tornamos prisioneiros. E existe um valor que o pecado cobra para que a gente seja liberto, para que a nossa alma seja liberta. E o preço que o pecado cobra é derramamento de sangue. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O preço que o pecado cobra é sangue, é morte. O apóstolo está dizendo que Cristo, ele se entregou pelo preço da remissão do pecado. Glória a Deus. Ele mesmo se entregou para pagar o valor que o pecado pede pela nossa liberdade. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 14, que nós fomos resgatados pelo seu precioso sangue. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18, ele diz que não foi por preço de, não foi por ouro e não foi através de prata, mas através do sangue de Cristo, que nós fomos resgatados, ou seja, que nós fomos tirados do sequestro que o pecado nos levou. Glória a Deus. Que nós fomos tirados da escravidão que o pecado nos levou. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, ele estava pagando o preço que o pecado exige para nos tornar libertos. Ele estava pagando o preço pelo nosso sequestro. Nós estávamos sequestrados. Os nossos sequestradores pediam depósito de sangue para que nós fôssemos libertos. Eu e você sem condições de pagar o preço do sequestro. Cristo se entregou, sofreu o maior preço que poderia sofrer: acusações, zombarias e aflições. Lá na cruz, de mãos abertas, de braços abertos, ele derramou o sangue. Glória a Deus. E quando o seu sangue estava sendo vertido, a Bíblia diz que a cédula que havia contra nós estava cravada no madeiro. Lá na cruz, quando o sangue descia, aquele sangue estava dizendo: eu sou o preço exigido pelo pecado para que a humanidade saia da escravidão. Eu sou o preço que o pecado tem exigido para que esse povo saia do sequestro. Quando o sangue estava sendo derramado, automaticamente uma mensagem estava saindo da cruz. E a mensagem é essa: hoje está sendo depositado o valor do sequestro para que esse povo seja liberto, para que a humanidade seja liberta, para que o homem seja liberto, para que o homem tenha liberdade para cantar, para que o homem tenha liberdade para servir a Deus, para que o homem tenha liberdade para viver uma vida digna nessa terra. E eu encerro esta palavra nessa tarde, glória a Deus, dizendo para você que enquanto você não aceitar o preço que Jesus pagou, você terá que pagar. Você mesmo terá que pagar pela sua própria liberdade. Mas se você não tem condições de pagar, se você não tem condições de pagar esse preço que o pecado exige, basta apenas uma coisa: você aceitar que Cristo pague por você. Glória a Deus. Você aceitar que Cristo, glória a Deus, pague essa dívida, pague o valor desse sequestro, para que você seja liberto. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 10, que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você que me ouve nessa tarde, você acredita nessa palavra, você acredita no sacrifício da cruz, só te falta uma coisa: com o coração você crer para a justiça,
e com a boca você confessa a Deus para a tua própria salvação. Então, se você acredita nessa mensagem, nessa tarde eu convido você a confessar Jesus. Glória a Deus. Como aquele que é único e suficiente Salvador da sua alma. Aleluia. Como aquele que é único, que pode pagar o preço para você sair da escravidão, para você sair desse sequestro espiritual que você está vivendo. Não importa como que a tua alma tem vivido nessa prisão, o quanto ela tem chorado, o quanto ela tem gemido, o quanto nas escondidas ela tem derramado lágrimas, o quanto pelas madrugadas vazias ela tem se derramado. O certo é que você pode sair desse sequestro ainda hoje, ainda nessa tarde. Você pode sair desse sequestro, ser liberto desse sequestro, através do preço que Cristo pode pagar. Glória e que a Deus, Cristo pagou aleluia. pela tua vida. Eu quero terminar essa rápida palavra dizendo para você que me ouve, você de perto, você de longe, você vizinho que está me ouvindo e você que está me acompanhando pela internet. Eu quero te convidar aonde você está. Se você quer sair dessa prisão, se você quer sair desse sequestro espiritual, aonde você vive uma vida aprisionada pelo maligno, pelo pecado, aonde você está, eu te convido a fechar os teus olhos agora e dizer para Deus que você está se entregando ao sacrifício de Cristo na cruz. Glória a Deus. Que você aceita Se estiver fazendo uma aliança, esse sacrifício de eu Cristo quero, eu em prol aceito, da aí tua digite no salvação. comentário. Você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo passando pela rua, você que está me ouvindo na frente da sua casa, dentro do seu lar. Se você quer fazer esse compromisso com Deus nessa tarde, se você quer aceitar esse sacrifício em prol da tua alma agora, aonde você está, fecha os teus olhos, nós estaremos orando agora. E no momento dessa oração, não é a nossa oração que vai te transformar, é a tua decisão que vai transformar o rumo da sua história. Glória a Deus. É a sua decisão que vai mudar o quadro que você está vivendo. Fecha os teus olhos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos no poder do teu evangelho, no poder da sua palavra. Pregamos aquilo pelo qual o Senhor ordenou que a tua criatura fosse pregada. E aonde tiver uma pessoa, esteja perto e esteja longe, seja aqui da nossa cidade, seja via internet, que está nesse momento, Senhor, dentro do seu local, do seu particular, mesmo em silêncio, mas está fazendo aliança contigo. Aonde estiver nesse momento, que o Senhor vai até ela e dê um abraço de Pai. Que o Senhor vai até ela e dê um abraço de liberdade, de transformação, de restauração. Que o pecado não tenha mais poder sobre esta vida. Que o pecado não tenha mais poder sobre esta alma. Que as prisões do inferno, que as prisões do pecado caiam por terra nessa tarde. Que todos os aguilhões do pecado não resistam o poder da palavra, o poder da oração. Mas em nome de Jesus, que essa alma seja liberta, seja transformada, que os pecados sejam perdoados e o nome seja escrito no livro da vida, para a glória e para louvor do nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus em Cristo venha fazer uma obra transformadora na tua vida pelo poder da palavra, em nome de Jesus.